Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve no nosso canal, deixa um like, que isso ajuda bastante na divulgação desse vídeo, e ative o sininho para você receber as notificações toda vez que estiver estudo novo aqui no nosso canal, para você não ficar por fora de nenhum estudo, principalmente agora que estamos começando uma nova série sobre estudos de Apocalipse. Então, se você ativar o sininho, toda vez que tiver vídeo novo, você vai estudar junto com a gente. Nós estamos no Facebook agora também, estamos com uma página lá no Facebook, Profecias Atuais, e nessa página nós estamos disponibilizando os materiais que nós colocamos nos vídeos, como cronologias proféticas, como os impérios. Todas aquelas imagens que a gente passa nos vídeos de Daniel, nós já passamos no vídeo de Daniel, nós estamos disponibilizando lá, e também estamos disponibilizando alguns artigos para você se aprofundar mais nos estudos das profecias, né? Que a gente às vezes não tem tempo para passar aqui no canal, porque a proposta aqui é fazer vídeos relativamente curtos. Então a gente está disponibilizando tudo lá na página do Facebook, é só você procurar lá Profecias Atuais no Facebook e segue a gente para que a gente possa se aprofundar mais nos estudos das profecias. Hoje nós vamos continuar o estudo de Apocalipse, começando a estudar as 7 cartas das 7 igrejas. Hoje nós vamos ter uma introdução sobre essas 7 igrejas para que a gente possa entender como interpretar essas 7 cartas. A gente costuma sempre fazer uma introdução antes de cada estudo, para que a pessoa possa entender como que a gente chegou nessa interpretação. Porque eu não sei vocês, mas eu não gosto muito daquelas respostas prontas, né? A gente estuda isso aqui desse jeito porque é assim. Eu acho interessante a gente mostrar o caminho, como que a gente chegou nessa interpretação, para não ficar sombra de dúvidas do que a gente está estudando nesse livro de Apocalipse, principalmente o livro de Apocalipse, em que há várias interpretações, né? Então, antes de começar o nosso estudo, se você puder, feche os seus olhos ou fique em atitude de oração, nós vamos falar com Deus. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade de estudar a Tua Palavra e pedimos que o Seu Santo Espírito esteja conosco, para que o Senhor possa ser o nosso professor e nos ensinar a maneira correta de entender as Suas profecias, Pai. Nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, vamos lá. Para começar, a gente começar a entender essas 7 cartas, a gente tem que entender que não são 7 cartas separadas, independentes, e cada carta vai para a sua igreja. Lá no capítulo 1 de Apocalipse, no verso 11, Jesus Cristo falando para João fala: o que vê escreves em livro e manda as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então ele fala para João escrever um livro, e esse livro conter as 7 cartas e ser disponibilizado para as 7 igrejas. Então, na verdade, João ia escrever o livro inteiro de Apocalipse, iam fazer 7 cópias, e cada cópia desse livro ia ser destinado a uma dessas igrejas. Olha só que coisa interessante já para a gente começar a entrar no mundo de João que ele estava vivendo naquele momento. Quando João tem essa visão, provavelmente ele não estava preparado para escrever nada. Muito provavelmente ele não estava esperando ter essa visão. E quando fala para ele escrever, ele tem que guardar essas palavras que Jesus está ditando para ele, depois, inspirado pelo Espírito Santo, escrever. Depois de ter escrito todo o livro, esse livro tem que dar um jeito de sair da prisão. Primeiro ele tem que dar um jeito de conseguir material para escrever esse livro na prisão. Depois ele tem que dar um jeito de tirar esse livro da prisão, ser mandado para o continente, porque ele está numa ilha. E lá no continente é feito as 7 cópias para mandar para as igrejas. E hoje a gente tem uma facilidade imensa de conseguir estudar as profecias, graças aos esforços dessas pessoas, para que hoje nós tivéssemos a Bíblia em mãos, né? Às vezes a gente não para pensar nisso. E esse livro chega às 7 cartas, as 7 igrejas.
E essas igrejas são as igrejas que realmente existiam na época de João, que ficava na região da Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia. Essas igrejas eram igrejas que estavam estabelecidas nesse período, e você vendo aí no mapa, você pode ver que elas são bem próximas, inclusive ela quase que fecha um círculo. E é interessante essa disposição das igrejas também, para a gente entender a interpretação dessas cartas. Bom, tanto os intérpretes dispensacionalistas como os historicistas acreditam que essas cartas são cartas proféticas. O que isso significa? Significa que, assim como a humanidade dividiu a história em períodos, Deus também divide a história da igreja cristã em períodos. Então nós temos na história da humanidade a Antiguidade, a Idade Média, a Idade Moderna, a Pós-Moderna. Jesus divide a história da igreja de acordo com cada igreja aqui citada. Então tem o período da igreja de Éfeso, o período da igreja de Esmirna, o período da igreja de Pérgamo. Por que os teólogos chegaram nessa conclusão? Porque quando essas igrejas recebem a cópia desse livro, eles vão ver que já no começo tem uma carta endereçada para eles. Só que quando eles vão ler essa carta, não condiz muito com a realidade que eles estão vivendo. Por exemplo, se você for lá para a igreja de Tiatira, no capítulo 2 de Apocalipse, no verso 20, Jesus dita para João o seguinte texto: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Os irmãos da igreja de Tiatira, quando recebem esse livro, e dentro desse livro tem essa carta endereçada para eles, que eles leem esse texto aqui, eles ficam meio sem saber, meio sem entender o que está acontecendo. Por quê? Nós não temos relatos de idolatria no ano 95, 96 depois de Cristo, que foi a época que João escreve esse livro. Nós temos o primeiro relato de um princípio de idolatria a partir do ano 156, quando Policarpo, um discípulo de Jesus, segundo a tradição de João, segundo a tradição cristã, Policarpo era um discípulo de João, se tornou líder da igreja, se tornou um dos bispos da igreja, que a tradição cristã fala que são os pais da igreja, assim como Irineu de Lyon e tantos outros. Policarpo é martirizado, é queimado, os ossos dele são recolhidos por alguns dos seus seguidores e eles começam a falar que esses ossos são sagrados. Então é um começo de idolatria dentro da igreja, mas ainda a doutrina de idolatria ainda não tinha entrado na igreja como dogma ou como doutrina. Então, em 95 depois de Cristo, os irmãos de Tiatira, lendo essa carta, falaram: mas não está acontecendo idolatria aqui, né? Muito menos não tinha nenhuma mulher chamada Jezabel, né? Nós não temos relatos de nenhuma mulher chamada Jezabel que vivia naquela época na igreja de Tiatira. Então tudo isso aqui é simbólico, representa uma referência direta para a Jezabel do Antigo Testamento, né? Que foi a mulher que casou com o rei Acabe e tal, e também é uma alusão ao que aconteceria em um determinado período da igreja, que seria chamado o período de Tiatira. E esses períodos foram classificados de acordo com alguns eventos que aconteceram na história para marcar as datas desse período. Então você vai ver uma imagem aí, você vai ver que, por exemplo, Éfeso vai do ano 31 até o ano 100 depois de Cristo. Por que até o ano 100? 31 porque é quando Jesus morre e é ressuscitado, começa a igreja primitiva. E o ano 100 porque é o ano da morte do último apóstolo. Acredita-se que João morreu no ano 100, então é o período da igreja apostólica. Depois do ano 100 até o ano 313 nós temos o período da igreja de Esmirna,
que é a igreja perseguida, onde teve as maiores perseguições, mais terríveis perseguições da igreja. Depois nós temos do ano 313 ao ano 538 o período da igreja de Pérgamo. Depois nós temos de 538 a 1517 o período da igreja de Tiatira. E depois de 1517 a 1798 a igreja de Sardes. De 1798 a 1844 o período da igreja de Filadélfia. E de 1844 até a volta de Jesus o período da igreja de Laodiceia. E por que foram escolhidas justamente essas igrejas para serem as igrejas representantes das eras, dos períodos da história da igreja cristã? Porque nessas 7 cidades existiam algumas características que Jesus vai utilizar para representar alguma situação da igreja nesse determinado período. Por exemplo, Laodiceia era uma cidade que a 10 quilômetros dela existia as fontes termais. As águas nasciam quentes. E quando essas águas, depois de 10 quilômetros, chegavam na cidade de Laodiceia, elas já estavam mornas. E aí, quando Jesus vai se referir a essa igreja, ele se utiliza dessa situação em que essa cidade passava. E no capítulo 3, no verso 15, ele fala: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem és frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Então, ele utiliza essa situação da cidade de Laodiceia, de ter águas mornas, para fazer uma metáfora à situação da igreja no período do tempo do fim, que é uma igreja morna. E isso nós vamos ver em todas as igrejas, que cada característica de alguma cidade tem a ver com algum período da igreja. Por isso que ele escolhe justamente essas igrejas, porque nós tínhamos outras igrejas cristãs nesse período. Nós tínhamos só relacionados com no Novo Testamento, as cartas que Paulo escreve. Nós temos a igreja de Tessalônica, a igreja de Corinto, a igreja de Filipos, mas elas não entram nesse rol de igrejas que representam esse período, justamente porque essas cidades, as características delas serão utilizadas como metáforas para a apresentação desse período da igreja em que ela está inserida. E outra coisa, quando você volta a ver a imagem, você vai ver que eles quase formam um círculo, como nós vimos lá no começo, e as igrejas são contadas a partir do sentido horário. Você vai ver que Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira vai seguindo um sentido horário, como se realmente estivesse avançando no tempo. A estrutura das cartas que é mandada para a igreja também tem a sua característica. Nas cartas ela tem a estrutura de Jesus sempre se apresenta ao anjo da igreja, e aqui o anjo é relacionado ao mensageiro da igreja. Ele se apresenta sempre com alguma característica que a igreja está precisando naquele momento. Então, por exemplo, quando você pega a igreja de Pérgamo, no capítulo 2, no verso 12, que ele fala: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada, nós já vimos em profecia, que simboliza a palavra de Deus, significa que essa igreja está precisando estudar mais a palavra de Deus. Então ele se apresenta com uma característica daquilo que a igreja está precisando. Depois da apresentação que Jesus Cristo dá dele mesmo para a igreja, ele mostra a sua onisciência. Em todas as cartas, na estrutura das cartas, ele começa: conheço as tuas obras. Ele sempre mostra que ele sabe o que está acontecendo com a igreja, ele não está alheio do entendimento do que está acontecendo com a igreja. Ele sabe o que está acontecendo ali, ele conhece o que a igreja está fazendo e está deixando de fazer. Depois, geralmente, em quase todas, exceto uma, tem um elogio. Tirando a igreja de Laodiceia, ele sempre faz um elogio para a igreja. Depois tem uma repreensão, exceto em 2, em todas as igrejas ele faz uma repreensão, menos na carta a Esmirna e a carta a Filadélfia. Depois ele faz um apelo, ele sempre faz um apelo
como no capítulo 2, no verso 7, fala: quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Isso ele sempre vai estar falando, ele está fazendo o apelo. E faz uma promessa. E nessa promessa nós temos duas características importantes também. Sempre nessa promessa ele pega elementos do Antigo Testamento e vai crescendo em ordem cronológica. Então ele começa falando que ao vencedor da igreja de Éfeso vai se alimentar da árvore da vida, uma referência direta na criação do Gênesis. Depois, na igreja de Esmirna, ele fala que o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte, e a morte entra também em Gênesis. Depois ele tem ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, lá no capítulo 2, verso 17, que é para a igreja de Pérgamo. Maná é uma referência direta ao povo de Israel que ficou 40 anos no deserto. Então ele vai trazendo referências do Antigo Testamento que vão aumentando cronologicamente. E também essas promessas são cumpridas no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse. Lembra quando a gente estudou que o Apocalipse ele é estudado em quiasma, isto é, ele vai num paralelismo, tanto do último capítulo do primeiro, e vai subindo até o ponto principal, e o ponto alto do Apocalipse é o capítulo 12, 13 e 14, mas nesse período ele vai se relacionando com paralelismos, assim como o livro de Daniel. As profecias apocalípticas trabalham com paralelismos, e mais, elas são acumulativas, então eles contam uma história e depois ele vai recontando essa história, acrescentando mais detalhes. E aí todas essas promessas que são feitas para as igrejas, elas são cumpridas depois no capítulo 1, no capítulo 21 e no capítulo 22 de Apocalipse. Bom, baseado em tudo isso que a gente aprendeu hoje, agora nós vamos começar a ler o capítulo 2 e o capítulo 3, e o desafio para você é você ler o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse em casa, tendo agora essa base de conhecimento que você tem, entendendo que essas 7 cartas são 7 cartas proféticas que demonstram como seriam os períodos da igreja desde a sua fundação até a volta de Jesus. Então, leia o capítulo 2, nós vamos começar a partir do próximo vídeo realmente entrar no capítulo 2, aí nós não temos introdução, toda a introdução foi dada nesse vídeo, nós já vamos entrar já direto com os símbolos do que representa cada carta dessas igrejas, e nós vamos aprendendo o que foi acontecendo na história da igreja. Nós vamos deixar no link aí da descrição do vídeo uma série de um canal do YouTube muito boa chamado A História do Cristianismo Como Você Nunca Viu. Não tem doutrina, eles não fazem nenhum estudo bíblico, eles só mostram como foi a história da igreja através do tempo, desde a sua fundação, e eu acho que o último vídeo que eles fizeram foi até os últimos avivamentos, no século 16, 17 e 18, se eu não me engano. E ainda tem para sair o próximo vídeo que eles falaram que vão sair esse mês. Entra lá, dá uma assistida, é muito interessante você entender a história da igreja, e depois nós vamos fazer essa relação com as cartas do Apocalipse. Tudo bem? Então, Deus abençoe, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um, e até o próximo vídeo.